para o desenvolvimento das crianças aí na faixa etária de 5, 6 anos. Vamos resolver isso hoje no nosso quadro Lição de Casa com Fabiana Sena? É agora. E ela já está aqui com a gente. Oi, Fabi, boa tarde. Oi, Fernandinha, boa tarde. Eu estou adorando essa crescente de idade que a gente está fazendo aqui no programa para esclarecer os pais o que é que acontece em cada faixa etária, não é? E como contribuir com a escola. Ô, Fabiana, nessa faixa etária a gente já está vendo a criança tendo relação com a escrita, relação com a escola. Como é que ocorre a preparação das crianças de 5 anos para esse primeiro ano? O que é que elas aprendem? Nesse momento, né, Fernandinha, realmente é quando os pais, e eu digo muitas vezes que é quando os pais dizem assim, agora é de verdade, sim, né? O meu filho vai começar a ler. E gera sempre aquela ansiedade normal que a gente fala sempre aqui, né? Mas trazer essa temática nessa época, eu venho até dar um alerta, porque geralmente quando chega nesse mês de junho, começa aquela preocupação de dizer assim, e aí, aprendeu, não vai, né? Mas aí a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? Porque quando a gente fala de 5 anos, sim, a gente fala dessa... A gente até tem uma nomenclatura antiga que a gente fala da pré-alfabetização. Né? Quando as crianças, de fato, elas conseguem perceber que aquela junção de letras forma uma palavra, eles compreendem que aquele objeto é composto por aquelas letras e assim eles conseguem compreender que tudo tem uma forma de se escrever, né, Fernandinha? Agora, Fabi, esse primeiro ano, hoje em dia é primeiro ano. Na nossa época era a alfabetização, né? Isso. Se é visto como esse marco da aquisição, da escrita, da leitura para os pais, agora é para valer, como os pais dizem. Mas se eu ficar aqui pensando direitinho, não seria uma consolidação daquilo que a gente foi construindo desde, sei lá, quando entrou com 1 aninho ou 2 aninhos na escola? Sim, é uma consolidação, né? A gente fez questão desse período a gente trabalhar idade a idade, para a gente ver a importância de cada idade para chegar no primeiro ano e dizer assim, é tudo no primeiro ano? Não é. É de uma construção. Então, por isso a gente precisa até desmistificar aquela questão que muitos pais chegam dizendo assim, educação infantil é só para brincar. Não é só para brincar. Na verdade, a gente tem uma formação que é realizada na vida da criança. Porque, Fernandinha, tem coisa no aspecto nosso que é natural, acontece. Sim. Mas a educação, né, acadêmica, ela não é natural. A gente precisa passar por um processo crescente, onde as crianças elas vão sendo inseridas em objetivos, elas vão sendo inseridas em atividades que elas possam crescer e ir aprendendo, né? Gradativamente. Gradativamente. Né? Não é chegou agora no primeiro ano, joga tudo. Que não. Aí... E até muitas vezes, assim, o que eu digo sempre, é importante demais que a contribuição do pai seja atenta em todas as fases. Então, assim, aquela questão de muitas vezes você não dá importância para aquela tarefinha que vai para a escola, tá errado. É importante demais que todas as tarefinhas que vão para casa, para que a criança possa exercitar o que está sendo visto na sala, seja dado muito valor. Porque muitas vezes, quando chega lá no primeiro ano, quer correr atrás do prejuízo. E aí a pressão é muito maior, porque vê os amiguinhos lendo, aí o filho da amiga comenta que está lendo e o seu não está, aí começam as comparações e todo aquele processo que a gente já sabe que é bem desgastante e não é só para pai e mãe não, viu? É para a criança também, que muitas vezes a gente pensa que não entende, mas entende tudo que está sendo dito com relação a ela. Sim. Então, você falou aí de fazer a tarefinha, como é que a família também pode ajudar, né? A escola, porque lembrando que é esse processo, escola, família, criança, nesse processo que é tão importante da fase escolar. O que é que eu posso fazer, além da tarefa que a escola já manda, outras atividades em casa, para ajudar nesse processo? O que eu sempre recomendo? O que a escola mandou como atividade, tenta colocar esses aspectos no dia a dia. Então, por exemplo, muitas vezes nessa fase de 5 anos, eles estão naquele despertamento de ler tudo que eles veem pela frente. Sim. Ou então tentar, né, descobrir como é que se escreve. Então, se puder, até mesmo no quarto dele, colocar o nome das coisas, Fernandinha, eu acho essa atividade fantástica. Legal. Colocar lá o nome janela, né?
guarda-roupa. Eu sei que muitas vezes são letras que de repente eles ainda não dominam, mas essa importância deles poderem verificar que aquilo ali tem relação com a palavra, isso é fantástico. Isso vai ajudar muito a fazer com que no primeiro ano, que é essa fase de ter uma leitura, né, consolidada, mas também a gente também trabalhar a questão da interpretação, à medida que a gente vai fazendo com que a criança visualize as palavras, o nome das coisas, isso ajuda muito. A fixação, né? Ajuda. A nossa diretora disse que chegaram perguntas aqui. Eu nem abri o zap hoje, mas vocês mandam, a gente faz. 988933999 é bom demais. Uma telespectadora chamada Claudiane disse que o filho dela tem 5 anos e já não tem mais paciência de estar assistindo aula online, não suporta nem ouvir mais a voz da professora. O que é que ela deve fazer? É uma realidade muitas vezes, né, Fabiana? É uma realidade difícil. E também eu percebo que também a questão de não ter mais paciência, também porque muitas vezes também tem a resistência das crianças, né, Fernandinha? O que eu digo sempre é tentar ver e estimular as crianças a terem autonomia de participar da aula. Por mais que você esteja sem paciência, mas é importante demais essa fase ser consolidada na vida do teu filho. Tenha certeza que o que você está faltando hoje, de estar vivendo essa angústia hoje, vai ser um resultado bem frutífero no ano que vem. Ô, Fabi, então vale a pena ter um pouquinho mais de paciência. Conversar com a professora também, de repente, no particular, ou ele está resistindo, porque de repente a professora pode mudar a dinâmica da aula, isso, pode fazer algo específico para ele, tirar, né? De repente, às vezes é uma atenção isolada que você dá, que aproxima, não pode ser? Isso também pode ser. Eu acho que uma forma muito interessante é realmente conversar com o professor, porque talvez algo que esteja sendo apresentado também não está sendo tão atrativo para a criança da idade. Exato. Olha, gente, eu digo com muita tranquilidade, eu não vivo nenhum sofrimento com relação à educação da minha filha sozinha. Eu sempre falo com a escola. E isso, aquilo, acho que a coordenadora pedagógica já não aguenta ver meu, né, Ruth? Não aguenta mais ouvir meus... E isso e aquilo, eu não consegui fazer aquela tarefa, não consegui ensinar, porque a gente também tem as nossas dificuldades, entende, sim, Fabiana? É como a nossa telespectadora manda pra gente ali, ó. O que é que as mães devem fazer com as crianças que eram de escolas públicas? É difícil para mim, como mãe, ensinar a minha filha. Ou seja, às vezes a mãe também não tem mais aquele conhecimento refrescado, ou às vezes nem tem aquele conhecimento, né, Fabiana? É verdade. Então, assim, nesse caso das escolas públicas, né, se de repente não está havendo uma aula, porque a gente sabe que tem programas do governo que estão fazendo aulas remotas com as crianças, né? Então, aproveita o que o governo está mandando, mas se você tem necessidade de algo a mais, olha, tem muito videozinho no YouTube que dá uma ajuda em relação às idades e como você pode ajudar. E também qualquer dúvida, manda lá no meu Instagram que com certeza eu vou te orientar também. @Fabiana Sena Monteiro. Pode mandar dúvida porque ela ajuda de verdade, viu? É muito legal essa interação que a Fabiana tem com os seguidores do Instagram dela, com os nossos telespectadores. Então você vai lá, segue, mande a sua dúvida e toda quarta-feira, para a nossa alegria, ela está aqui abordando essa temática educacional que é tão importante que muitas vezes não tem, não é, na televisão paraibana esse espaço. Aqui no Com Você tem esse espaço consolidado com uma profissional tão bacana como Fabiana Sena Monteiro, para a nossa alegria. Obrigada, minha querida. Bom. Obrigada a você, até semana Fernandinha. que vem. Deixa eu falar do Colégio Vila. Colégio Vila, gente. Ó, presta atenção, você está aí